Opa, beleza? Neto Marinho aqui e vamos lá para mais uma edição do Responde aí, Neto. Dessa vez, hoje eu foquei um pouco mais em perguntas técnicas, tá? Separei algumas perguntas bem legais aqui. Vamos começar lá logo sem enrolação. O Matheus mandou assim: Ô Neto, no Google, mais especificamente na área de desenvolvimento, existem cargos com níveis de senioridade, júnior, pleno e sênior? Caso não, por quê? E caso sim, como vocês definem esse tipo de coisa? Valeu. Bom, na verdade, existe sim, todas as áreas lá possuem um nível. A gente tem dois níveis, a gente tem um nível numérico que vai de 3 até 9, digamos assim, que aí são os vice-presidentes, esse tipo de coisa. Mas também cada cargo que tem um número, ele também tem um título. Então, por exemplo, o meu cargo é Senior Developer Advocate. Aí depois disso vira Staff Developer Advocate, depois tem Senior Staff Developer Advocate, aí vai subindo. E também eu mudo de nível numérico. Tá? Esse nível numérico ele é mais principalmente para fazer correlação entre quando você precisa transferir de uma área para outra, alguma coisa assim. Como isso é definido, são o que a gente chama de... São as job ladders, né? Que seriam... A tradução por isso seria meio tipo escada ou sequência de cargos, né? Então lá, para cada nível, é definido o que se espera que você faça naquele nível. Então, por exemplo, como engenheiro a nível 4, é esperado que você consiga entender os algoritmos, que você consiga fazer tal tipo de desenvolvimento, que você tenha tal nível de liderança. Isso vai mudando para cada nível e cada tipo de posição tem a sua, que a gente chama, tem a sua ladder diferente. Né? Então tem toda a questão do que é esperado. Então você sabe claramente o que é esperado de você, independentemente de qual nível ou de qual vaga você está. Beleza? Bom, a segunda pergunta do Iago Azedias, ele falou assim: fala, Neto, acompanha, hein? Queria fazer uma pergunta mais generalista sobre ciência da computação. Quais são os seus livros favoritos da área? E, na sua opinião, quais são livros que todo bom programador deveria conhecer? Bom, vamos lá. Para mim são duas coisas diferentes. Assim, os livros que eu mais gosto, talvez até por uma memória de faculdade, alguma coisa, e livros que me despertaram muito para a computação foram, principalmente o de SO do Tenenbaum, porque foi uma das matérias que eu mais gostei na faculdade, foi de entender como a SEO funcionava. A gente teve, pelo menos no meu curso, eu tive a oportunidade de criar coisas de baixo nível de sistema operacional. Então, assim, isso me deu uma base fodida, assim. E por falar em base, o outro livro é de estudo de dados, o estudo de dados em C. Foi onde eu também aprendi muito sobre estudo de dados, que me deu toda essa base que eu acho que eu tenho para desenvolver softwares, que me ajudou a passar na entrevista do Google. Seriam esses, né? Agora, eu não acho que todo desenvolvedor, toda pessoa que desenvolve deveria saber ter lido esses livros, né? São os livros que eu mais gosto, tal. Eu acho que eu gosto muito dos livros do Uncle Bob, né? Do tio Bob, que é o Clean Code, Clean Architecture, Clean Coder, né? Eu acho que lá ajuda você a entender melhor qual que é a sua função. Como diria o nosso amigo Paulo Silveira lá da Kaelon Alura, né, que você não é pago para escrever código. Né? Então esse livro mostra muito bem como a gente tem que fazer. Então recomendo muito os livros. Vou deixar todos aqui na descrição e no post. Vocês fiquem à vontade para dar uma olhadinha. Tá bom? Beleza? Bom, o Charles Santos... Fala, Netão, beleza? Cara, definitivamente eu não gosto de JavaScript, tenho os meus motivos, beleza? Com desenvolvimento Android nativo, vou precisar em algum momento usar JavaScript? Forte abraço. Olha, precisar não. Agora, o que pode acontecer é você estar numa empresa, né, e essa empresa tem um projeto que, de repente, para aquele projeto você precisa usar um framework que use JavaScript. E não necessariamente é um app híbrido, de repente você precisa usar alguma coisa para acessar algum tipo de... Não sei, pode acontecer. Agora, precisar, não. E aí você tem que estar atento ao seguinte, se te pedirem para usar, você consegue deixar essa sua preferência pessoal de lado e usar a linguagem? Porque a linguagem ela é só um meio, assim, sabe? Ela é só uma ferramenta. Você pode não gostar, não querer trabalhar, também não é uma das minhas linguagens favoritas, não é uma coisa que eu trabalharia com isso.
mas em diversos projetos eu já tive que fazer coisas para o PhoneGap, que eu usei muito JavaScript. Eu tive que fazer coisas para o Titanium, que também usava muito JavaScript. Eu programei muito em JavaScript os Nokia's widgets lá em 2008, mais ou menos. Então, assim, pode não ser sua linguagem favorita, também não, por exemplo, .NET não é das minhas linguagens mais favoritas. Eu tive que já fazer um freela, né, uma coisa para pagar os boletos, né? Pagar os boletos, a gente faz. Então, mas assim, precisar, não precisa, tá bom? Beleza? Fica tranquilo aí, fica tranquilo. Bom, o Felipe Nes falou assim, fala, né, referente ao lançamento de novas versões do Android 11. Como, por exemplo, o que eu preciso saber e estudar? Preciso ter um device com a nova versão? Tem algum padrão, por exemplo, todo lançamento de versão que eu preciso me atentar a X coisas? Sim, tem e não tem, né? A versão do Android é o seguinte. O que vai acontecer? Você tem que ir lá, e desde o princípio, quando sair já as primeiras versões, baixa essas versões. Você pode usar emuladores para isso. Você consegue usar emulador, mas o emulador não vai te dar toda a experiência, né, da versão. Se você tiver algum telefone, algum dispositivo que permita você fazer o flash, né, fazer a instalação dessa versão, é melhor. Sempre vai ser melhor você testar no dispositivo real. Agora, às vezes no Brasil não tem um dispositivo, o dispositivo é muito caro, todos esses problemas são conhecidos. Então, pelo menos vai lá no simulador. O que é mais importante? Assim, não tem um padrão, mas tem uma coisa que você pode fazer em todas as versões. Você vai lá no Release Notes, né, nas notas da versão, e vão ter o que a gente chama de Behavior Changes, mudanças de comportamento. Essas coisas elas podem quebrar o seu aplicativo se quando você colocar o target para aquela versão nova, quando ela ficar pública. Tá? Então, vai lá, primeiro, pelo menos leia o que está mudando de comportamento e comece por ali. Então, porque aquilo ali pode dar um crash no seu aplicativo. E mesmo que no Brasil não tem muito, Neto. O seu aplicativo pode ser vendido para o mundo inteiro e para pessoas, mesmo no Brasil, que tem telefones de vários lugares do mundo. E aí você vai correr o risco de deixar o seu telefone quebrar por causa disso, né? Que o seu aplicativo quebrar por causa disso. Então, vai lá, olha o que mudou, né? Vê o que mudou de comportamento, vê se alguma coisa daquilo é uma funcionalidade que você usa no seu app, e se for, você vai lá e conserta o seu app. Você pode, nas opções agora do desenvolvedor, e mudar lá o ligar e desligar esses comportamentos, e você pode testar como o seu app está reagindo a essas mudanças de comportamento. E claro, olha tudo que veio de novo, né? Pô, tem alguma coisa que eu consigo aproveitar e deixar meu app ainda melhor? A gente tem trabalhado bastante para que coisas que saiam em novas versões também estejam disponíveis para versões anteriores, através do Google Play Services e outras bibliotecas, Android X, por exemplo. Então, dá uma olhada, vê o que se aplica ao seu aplicativo. Então, assim, não tem muito uma receita, não tem muito um padrão, mas eu diria assim, começa pelas mudanças de comportamento e depois vê aquelas features, né, aquelas coisas que combinam mais com o seu app e tenta testar para ver como fica lá. Beleza? Bom, o Fernando Batista, ele falou assim, ó, Neto, na sua opinião, qual o maior positivo em começar a trabalhar com uma tecnologia enquanto está começando e continuar nela até quando está madura? Exemplo, você mesmo começou a trabalhar com Android desde os primórdios e está nesse mundo até hoje. Eu não precisava também falar assim, né? Chamou de velho na cara dura, né? Tô brincando. Cara, eu acho que a vantagem é que você começa a evoluir e amadurecer com aquela tecnologia. Então, assim, eu hoje sou uma pessoa programadora muito melhor do que eu era quando eu entrei no mundo Android, por vários motivos. Porque eu, como profissional, amadureci, a plataforma melhorou muito, e tudo isso é um lado positivo. Agora, um lado negativo é você talvez se especializar demais naquilo. Pode ser também um problema você, no começo, sofrer com a baixa demanda. Então, assim, não era fácil encontrar projeto, trabalho com Android há 10 anos atrás, né? Então, assim, era uma coisa mais difícil. Às vezes, aí vinha muita cobrança por fazer alguma coisa híbrida na época, os frameworks mais que tinham na época. Então, assim, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, pode parecer uma grande besteira, pode parecer clichê, mas eu sempre foquei em trabalhar com plataformas que eu gosto de trabalhar.
Então, quando os meus primeiros projetos foram web, eu gostava pra caramba de fazer web, de fazer, principalmente a parte de back-end, eu sempre fui mais da parte de back-end, PHP, Java, tudo mais. E aí, quando eu mexi com mobile, eu acho que por poder, naquela época, eu juntava as duas coisas, né? Porque eu fazia também o back-end e aí fazia o mobile, aquilo me motivou muito a continuar. E aí foi uma bola de neve, tá? Mas eu entendo que, assim, tem essas vantagens e desvantagens. Eu acho que é legal. Na minha opinião, eu vejo mais vantagens. Você se especializa, mas você fica uma pessoa, uma expert naquilo. Você consegue amadurecer melhor na linguagem, você consegue obter uma credibilidade maior, né, na plataforma, não somente na linguagem. E você consegue talvez aí uma mobilidade melhor de emprego, salário e tudo mais assim, tá? Mas é importante que hoje em dia, né, você fique sempre atento, sempre atenta a como está o mercado, a movimentos das empresas, a plataformas novas que estão surgindo, sabe? Não se feche nesse universo. Acho que você se especializar, não tem problema, mas não se feche só nesse ambiente. Beleza? Bom, e a última de hoje, o Sérgio mandou assim, ó, qual a sua opinião sobre a arquitetura MVI ou MVI? Né? Você tem visto o seu uso do mercado? Ó, eu vou ser bem sincero aqui, como eu costumo ser nos episódios todos, eu não sou uma pessoa muito experiente que usou muito paradigmas mais funcionais, né? E o MVI, Model View Intent, né? Ele é um paradigma que é muito usado com abordagem funcional, principalmente com RX e tudo mais. O que eu vejo é que ele tem uma vantagem muito interessante, que é a questão de usar os estados imutáveis, e aí você renderiza aquele estado, né? E você consegue então evitar alguns problemas de UI. Eu vejo que é um modelo muito voltado para a interação que acontece na interface gráfica, né, na UI. Agora, pessoalmente, eu acho que o modelo funcional, o paradigma funcional, ele tem que ser muito bem avaliado. Porque assim, eu já cansei de falar e vou repetir aqui de novo. Não existe a melhor arquitetura ou a pior arquitetura. Existe a arquitetura que resolve o seu problema e que você consegue trabalhar. Então, se você chega você vai começar um projeto, uma parte nova de um app, se você acha que para aquela seção daquele app vai resolver melhor usar um presenter, né, um MVP, você vai. Se você acha que para aquela parte que tem uma coisa mais específica de muita troca de dados intensa, talvez um view model é melhor, um model view model, né? Então assim, você tem que analisar o que é melhor. Tá? Então, de repente, o presenter ele pode ser ótimo para um grid de cards ou uma lista de cards onde cada um tem que se comportar de um jeito. De repente, o view model pode ser melhor para uma sequência de telas ou para um wizard. Ou, de repente, você usar um MVI ou algum método reativo, com programação funcional, é melhor para você se você tiver muita interação com o servidor, sincronização de estado, baixar coisa. Então, assim, analise. E não é problema nenhum você ter, por exemplo, em módulos do seu app diferente, alguma arquitetura diferente. Né? Então, de repente, para um módulo mais intenso, você use um MVI. E aí, quando você vai, talvez, tratar da parte de sincronia com servidor, alguma coisa, você use um MVC normal. Ou você pode até usar um MVVM para um wizard de cadastro. Sabe? Então, assim, entenda o que é. Eu particularmente não sou um cara muito expert, não sou uma pessoa que domina a fundo a parte de programação reativa, funcional. Né? Eu só acho que tem que ser usado com muita parcimônia. Eu vejo, por ser uma coisa até um pouco mais complexa, as pessoas estão aprendendo um pouco, ainda principalmente parte do RX, você vê muitas pessoas patinando com isso, ou querendo usar em qualquer coisa. Então, vai com calma, vê se você não está usando uma bazuca para matar uma formiga, né? De repente você não precisa fazer uma coisa mais tão rebuscada, mais tão preocupada com o estado, porque aqui talvez o que eu falei já nos episódios do Fala Aí, né? Do Fala Aí Neto, onde eu falei de tirar o app do papel, de over-engineering. Talvez em algum momento
Se o seu web se tornar muito grande ou com muita interação de estado, talvez o MVI vai ser a melhor solução. Mas enquanto isso não acontece, talvez um MVVM simplão lá, um presenter simplão, vai resolver para você. Beleza? Bom, pessoal, foram essas perguntas que recebi nessa última semana aí, né? Duas delas vieram lá do YouTube e as outras 3 vieram do formulário. Então, se você quiser ter sua pergunta aqui respondida, tiver alguma dúvida, manda ou no formulário que está no post ou aqui na descrição do vídeo ou do episódio, né? Ou vai em algum dos vídeos do YouTube, manda seu comentário, me manda no Twitter, @netomarim, e aí, quando tiver mais algumas perguntas, eu volto aqui para responder para vocês. Beleza? Obrigado e até o próximo.